E aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma aula de geografia para você. E hoje vamos falar sobre a América Central, a parte insular, um país em especial, falar algumas características e o sistema político-administrativo desse país. Em especial aqui, ó, Cuba. Minha gente, Cuba, pensa que maravilha. Cuba, que está apenas a 150 quilômetros, ó a distância aqui, ó. A distância de Cuba aqui, ó, 150 quilômetros de distância dos Estados Unidos, na Flórida. Isso mesmo, olha aqui, ó, Estados Unidos aqui, ó. Olha Cuba, pertinho, pertinho, pertinho. Mas acontece o seguinte, o que vamos entender um pouquinho de Cuba? Vamos perceber seus acontecimentos, essa posição estratégica que Cuba tem, porque está na região da América Central, no Mar do Caribe, ilha lindíssima, praias maravilhosas e ó, pertinho dos Estados Unidos e também, se você verificar, vem para a América do Sul com facilidade. Então está numa localização estratégica entre a América do Norte e a América do Sul, tá bom? Joinha? Mas acontece o seguinte, Cuba possui atualmente um sistema socialista. Antes disso, Cuba não era socialista e era governado por Fulgêncio Batista, isso mesmo, Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Mas daí houve uma revolução cubana, onde tomaram poder, tiraram Fulgêncio Batista do governo, do comando, e essa revolução foi liderada por nada mais, nada menos que Fidel Castro. Isso mesmo, Fidel Castro. Então, Fidel Castro conseguiu chegar no poder através de uma revolução. Feito isso, adota-se o sistema socialista no país. E apoiado, lógico, pela antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso mesmo, anote aí, URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, tão famosa na história. Agora, preste atenção, Cuba está sob o comando de um ditador, Fidel Castro, e ainda por cima sobre um novo sistema, o sistema socialista. Estados Unidos não fica contente e começa a se organizar para tentar fazer uma mudança. Mas espera aí, como assim tentar fazer uma mudança? Para forçar uma mudança no sistema político de Cuba, para ele abandonar o sistema socialista. O que os Estados Unidos faz? Simples. Estados Unidos cria o embargo econômico sobre Cuba. Exatamente, Cuba passa a ficar isolado. Nenhum país capitalista que tinha relações comerciais com os Estados Unidos poderia ter relações comerciais com Cuba. Então, Cuba passa a ficar isolado. Exatamente, um país isolado, por conta do sistema que adotou. E é lógico, foi uma forma que os Estados Unidos estavam tentando influenciar o país a largar o sistema socialista. Não deu certo. Olha só, Cuba, para você ter uma ideia, tá? Como eu falei para vocês, localizado na América Central. Vamos pegar um detalhe e verificar onde que a América Central fica, numa visão um pouquinho melhor. Olha aí, tá certo? Você percebe isso daí, ó. América Central, todo esse território de verde aí, ó. América Central, tá bom? É esse território de verde aí. E Cuba, em especial, nós verificamos que é este paizinho aqui, ó. Muito perto dos Estados Unidos, essa ilha aqui, ó, Cuba, 150 quilômetros dos Estados Unidos. Percebe a localização estratégica entre a América do Norte e a América do Sul. Ótima a posição estratégica, mas sofreu um embargo econômico aí e ficou parado no tempo. Aqui uma visão um pouquinho melhor sobre os países da América Central insular. Olha Cuba aí. Agora você só tem a parte insular da América Central. Você tem as Grandes Antilhas, deixa eu
verificar aqui. Você tem as grandes Antilhas, ó, Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana. E depois você tem lá as pequenas Antilhas. Deixa eu chegar perto das pequenas Antilhas aqui, tá? Isso. Aí, as pequenas Antilhas, ó, Curaçao, Trinidad, Tobago, San Martínica. Você tem todas essas ilhas aí, Antigua e Barbuda, tá bom? Barbados, são as pequenas Antilhas. Grandes Antilhas, ou seja, grandes ilhas, e pequenas Antilhas, pequenas ilhas. Mas voltando a falar de Cuba, vamos para lá, vamos falar de Cuba. Olha aí, o que acontece? Cuba não conseguiu evoluir, não conseguiu acompanhar a evolução. Não teve jeito. Por quê? O embargo econômico fez com que o país parasse no tempo. E aqui vou mostrar para vocês. Tá vendo? A frota de veículos que você tem em Cuba até os dias atuais. Isso mesmo, até os dias atuais você tem esse tipo de frota de veículo no país. Não parou só aí não. Não é um país industrializado, não conseguiu desenvolver indústria relativamente com tecnologia. No entanto, a educação, a medicina em Cuba é de alta qualidade, mas a população passa por dificuldade, tá? Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês 2 links sobre uma reportagem que foi realizada já sobre Cuba, falando desse processo todo. Não precisa assistir inteiro se você achar que fica cansativo, sem problema nenhum, tá? E também você pode verificar a seguinte situação. Vou deixar também um documentário de uma refugiada cubana que saiu de Cuba, fugiu de Cuba e veio para o território brasileiro. Ela conta em alguns minutos, essa é interessante você assistir por completo, conta em alguns minutos, 5, 10 minutos, se eu não me engano, conta como era em Cuba, aliás, como é em Cuba a realidade cubana e como é no Brasil. Essa declaração, esse depoimento mostra como simplesmente o território cubano sofreu e ainda sofre com o processo do embargo econômico. Hoje o embargo econômico, 2020, o embargo econômico já está sendo rompido. Gradativamente vão sendo realizados investimentos em Cuba, mas de maneira gradativa. E vai demorar alguns anos a sair dessa situação, dessa caixa que parou no tempo, esse país que parou no tempo, tá? Então é importante você assistir esse depoimento, essa declaração aí de uma cubana que saiu de Cuba, veio para o Brasil e se espanta com a facilidade, com a tecnologia, com a limpeza que nós temos no nosso país e vai lá e assiste isso daí, tá? Mas o que eu quero que você anote aí, a capital de Cuba, Havana, é o território mais desenvolvido, lembrando, a capital é o território um pouquinho mais desenvolvido, um pouquinho melhor, tá bom? O sistema político-administrativo que eu falei para você, o socialismo. Quais as características do socialismo? Bom, primeiro um partido único, não é? Só uma pessoa no poder. O sistema cria planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos aqueles planos têm que ser concretizados, plano de crescimento econômico, que não deu muito certo. Não existe classes sociais na teoria do sistema. Não existe classes sociais, todos pertencem à mesma classe social. Mas será que isso realmente é bom? Olha só, dá uma olhada aí nessa imagem. Será que o sistema socialista contribuiu bastante para Cuba? Poxa vida, por que Cuba parece que parou no tempo? Porque sofreu embargo econômico. Ninguém negociava com Cuba, nenhum outro país capitalista podia negociar com Cuba. Então, Cuba não tinha acesso às evoluções tecnológicas que estavam acontecendo no mundo, logo no período da Guerra Fria e depois da Guerra Fria. Não teve jeito, tá? E o principal motivo para o embargo econômico que os Estados Unidos realizou foi por causa que Cuba colocou o sistema socialista no seu país. Então, a tentativa de mudar isso daí, Estados Unidos foi lá e embargo econômico. Quero ver se não mudou de opinião. Não mudaram de opinião. Tá certo? Galerinha, espero que você tenha feito suas anotações. Assista
os 2 links que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você, tá bom? Para você entender um pouquinho mais sobre o sistema socialista e sobre Cuba. Conto com você, até a próxima aula. Repasse esse vídeo para os amigos que você acha que precisa, para quem vai ter interesse, dá o like lá e se inscreve no canal, tá joia? Tchau, tchau!